Para falar da questão da árvore da vida, a gente vai retornar àquele ponto que a gente falou a respeito da criação do demiurgo, né? Então, nós explicávamos lá que o demiurgo é um espírito, né? E ele é chamado demiurgo por quê? Porque é um dos nomes que a gente dá para um cosmocrator, um espírito que cria mundos, uma parte laboratorial para manipular a matéria escura, vai transformar isso em bariônica e vai a partir daí começar a sua criação. Então, hoje a gente vai dar mais um view a respeito dessa criação, porque falar da árvore da vida significa falar da estrutura do mundo criado. Então, esse desejo da criação dele, que a gente parou na questão da manipulação da matéria escura e transformação em bariônica, enfim, na realidade, ele vai se cristalizar por um desejo, uma vontade de criar do demiurgo, que na sabedoria hiperbólica a gente chama de demiurgo uno. Não sei se o nome dele é esse, mas a princípio não. Ele diz que se diz que ele é inominável porque quem nomeia tem poder sobre. Então ele não tem nome com relação a isso. Mas ele nomeia como sendo o demiurgo uno. Esse não faz parte da criação. É esse que vai lá e manipular a matéria para poder realmente fazer a criação. Porém, quando a gente vai entender o que é criação, a gente começa a pensar o quê? O que é, por exemplo, para um pai criar? Eu posso ter uma criação de um artista, posso ter uma criação de um quadro, mas, em via de regra, a criação sempre se trata de um filho. Alguém com quem você pode compartilhar, ou alguém com quem você pode doar. Então, vamos dizer que o demiurgo queria ter um filho. Isso é até interessante, que vai ajudar a entender um pouquinho, né, dessa questão da... Se a gente for falar, por exemplo, da Virgem de Agartha, falar da questão de virgem, né, e um filho no colo, por exemplo. Então, a gente vai estar compreendendo que ele, um Deus, um espírito, né, criou ou ia criar um filho. Então, um espírito ia criar um filho. E ajuda a compreender que um espírito possui dentro de si as potencialidades como um todo, é único, né? Então, a gente fica pensando, mas demiurgo não tinha esposa, como é que vai criar um filho? Então, essa criação vai se dar através dele mesmo. Então, se diz que ele emitiu um raio de si, esse raio é ele mesmo e é o filho dele. É uma representação já manifesta disso que é o demiurgo. Então, quem for estudar, por exemplo, as obras cabalísticas, né, vai poder ver lá que diz que o demiurgo criou uma carruagem do fogo pela qual ele pôde descer até o mundo criado. Então, essa carruagem de fogo, esse raio de criação, ele é a expressão do demiurgo no mundo criado. Claro que estamos falando aqui de uma versão cósmica. E se diz que essa forma é uma forma humana. Então, seria um filho do demiurgo uno que vai nascer no universo criado com a forma humana, porém arquetípica. Nós estamos falando de uma estrutura, né, que é o filho com quem ele pode compartilhar. E imagino eu que ele ficou um bom tempo compartilhando com o filho dele, né? Já que ele é o dono do próprio tempo, né? Porém, eram duas pessoas, uma no universo manifesto, outra no universo do incognoscível. Porém, que esse criado, esse humano, que é chamado de homem primordial, ele nasceu e foi dado a esse filho, né, uma denominação. Ele é chamado e é conhecido esotericamente como sendo o Adão Kadmon. O Adão Kadmon é esse filho do demiurgo uno. E ele também batizou esse filho com codinome. A gente fala que é codinome porque aí existem muitas coisas para que a gente possa buscar compreender depois, né? O codinome que foi batizado é Yod He Vav He, YHVH. Claro que essas 5 letras têm um significado dentro da estrutura criada, que eu não vou entrar aqui, que eu não vou aprofundar muito isso, para a gente não perder muito nessa questão. Mas é interessante compreender que, então, agora você tem um ser, que é o Jeová, né?
Jeová Satanás, que muitos é chamado Deus na hiperbórea, que é Yod Revolver, que é YHVH, que é a expressão cósmica do demiurgo uno. É o demiurgo Jeová Satanás. Dentro desse ser está a semente de tudo que existe, inclusive almas de todas as espécies, inclusive as nossas. Esse ser que vai manifestar, tal qual seu pai, o desejo de criar, é que vai dar origem a todo esse universo que nós temos percepção dele e muito mais ainda, aquilo que a gente não percebe. Porque, embora a gente tenha mencionado, essas 4 letras significam 4 níveis distintos de criação, que se expressam como árvore da vida, que eu não vou entrar aqui. A gente vai talvez falar de um pouquinho da última árvore lá. Então, cada letra dessa vai significar uma expressão da criação, da criação dele, né? Então, esse ser, para poder criar, ele pode dizer que, a nível de fisicalidade, já que estão falando da matéria criada, ele praticamente explodiu. A alma vai voltar para o demiurgo? Claro. O objetivo é reorganizar, reencontrar esse ser de novo. Mas não estamos falando mais daquele demiurgo uno. Estamos falando do demiurgo Jeová Satanás. Expressa como árvore da vida. A dificuldade está exatamente em quê? Que essa carruagem, essa árvore da vida, ela vai se expressar em distintos níveis de criação ou distintos níveis de sutileza, vamos dizer assim, né? Sutileza material, digamos, para falar, né? Lá na ponta que nós estamos, ela vai estar simbolizada por uma árvore que tem 10 frutos. Esses frutos são chamados, no seu plural, de sefirote, no seu singular, de sefira. Então, são, vamos dizer, 10 frutos que vão compor essa árvore, no sentido da árvore da vida, né? E essas 10 árvores da vida, ela vai estar, e esses 10 frutos vão estar consubstanciando toda a criação. A árvore, o fruto mais perto da raiz é conhecido como Malkuth. Malkuth é o plano físico. É uma realidade que vai se expressar para nós como dimensão, que está contida nesse círculo lá embaixo, mais próximo de nós, digamos assim. Malkuth significa o reino, isso que a gente está vivendo aqui hoje. Então, toda a expressão que a gente está desenvolvendo aqui, que falam-se em dimensões, falam que tem 10, 12 dimensões, referindo a esses frutos. Então, assim, para o demiurgo, essa estrutura, sem que acontecesse o processo de chegada do primeiro homem, então, está se falando de uma estrutura toda criada, até aí nesse universo só mora o Yod Revalré, não há criação ainda aí. Ele vai colocar o primeiro homem, né? E isso aí é interessante porque esse homem primordial, que é chamado de Adão Kadmon, que corresponde ao demiurgo, Adão porque o quê? É o homem primordial, Adão Kadmon. Tá? O primeiro homem que ele vai criar, e eu estou falando dos nomes porque a gente vai, quem quiser pesquisar depois vai poder ver isso, né? Ele vai ser chamado de Adão Harishon. É o primeiro homem criado. O Adão Kadmon é celestial, é macrocósmico. O Adão Harishon é físico, é biológico. Somos nós. É o casal que deu origem a todo o processo humano de criação. É essa expressão, sendo o Pazu. É ele que vai surgir lá na criação e que vai demorar para poder dar a tônica que queria o demiurgo dar, enfim. Porém, que na visão, nos ensinos tradicionais, eles vão representar que esse Adão Harishon pecou. Na realidade, pecaram os dois. Rava, que era Eva, né? Que era o casal original, e Adão Harishon. E que por esse pecado eles foram expulsos do paraíso. Essa expulsão do paraíso é que vai configurar o processo de modificação da estrutura das almas que estavam dentro do Adão Kadmon, né? E aí eu vou mencionar uma coisa aqui que talvez a gente não consiga encontrar isso no Bereshit, não me recordo. Acho que não.
Mas quando isso acontece, essas almas elas são tiradas de dentro do Adão Kadmon e é colocado na sombra do Adão Kadmon. Aí vai entrar uma outra figura que é chamada Adão Belial. Quem for pesquisar vai encontrar isso lá. Então as almas, depois desse pretenso pecado, não estão habitando mais o Adão Kadmon. E vai passar por um processo de, vamos dizer, refino, ou seja, é preciso que ele se purifique na visão do demiurgo, que quando nós entendemos que o pecado original aí não tem a ver com essa questão da reprodução, e sim com essa hibridização que aconteceu, a purificação que vai exigir aí é que o espírito esteja cada vez mais morto dentro desse indivíduo. Então, quando isso for acontecendo, esse indivíduo vai poder estar ascendendo para outra sefira. E assim ele vai galgando o processo evolutivo, isso dentro daquela primeira esfera lá que a gente falava. Quando a gente fala isso no nível que a gente está tratando agora, estamos falando dessa questão como dimensão. Mas quando eu falo isso a nível de estrutura dessas 4, vamos dizer, regiões e tudo mais, nós estamos falando do que a sabedoria agora chama de macroestrutura. E aí eu tenho os diversos mundos de ilusão que o Demiurgo criou. A gente vai voltar agora ao Odin. Ele se sacrificou na árvore da vida. E ele esteve perto de morrer. Porque quando a gente for estudar a Odin, a gente vai ver que Odin, embora tenha sido gerado dentro desse contexto, né, do mundo criado, ele não pertence a esse mundo criado aqui. Então, ele era um ser vivo o tempo inteiro, diferente da gente que morre. A morte é exatamente essa migração das almas de um processo que era paradisíaco na visão, por exemplo, da Kabbalah, e passou a ser uma visão de sombra. Um mundo que, ao migrar do Adão Kadmon para o Adão Belial, se colocou essas almas sujeitas a um contexto totalmente diferenciado, que não tem a ver com a evolução, tem a ver com o abismo. Inclusive, embora sendo reflexo da árvore da vida, nessas árvores da morte não existem frutos, né? E sim clipode, que são selos, né? Conchas, digamos assim, né? Coisas que aprisionam. Então, esse sistema, junto com o que acontece em Malkuth, ali no reino, no nosso meio, compõe uma parte bem significativa do que é a Matrix. Então, assim, a gente escuta falar, nós vemos dentro da Matrix um sistema, sim, porque se tudo que a gente está vivenciando aqui é um plano mental do Demiurgo criador, vive na mente dele, ali está o aspecto dessa criação dele. Quando nós falamos a respeito, por exemplo, que o Demiurgo, sendo não tendo a fêmea, ele pôde criar um filho, que é o Yod-He-Vav-He, né? Na realidade, ele tem os dois princípios em si, e a gente não vai entender nesse nível feminino e masculino, senão que força ativa e força passiva. Não podemos enxergar isso a nível de bem e de mal, e sim de força passiva e força ativa. Esses processos que têm a ver a nível muito do teto para cima, tem uma outra relação que talvez nós não consigamos alcançar com a nossa moral, né, digamos assim, para entender certos contextos, né? Cada uma dessas frutas é um aspecto, cada uma desses frutos ou frutas, né, é um aspecto do Criador. Então a gente vai ter, por exemplo, um aspecto que é o sexto fruto. Vou falar do sexto fruto porque vai ajudar, eu acho que para uma resposta que foi colocada pela audiência aí, né? Esse sexto fruto é chamado Tiferet. Ele representa o aspecto beleza e a perfeição arquetípica do Criador. Ele é o aspecto mãe Binah, de Yod-He-Vav-He, de YHWH. Então, quando você imaginar a natureza criada e tudo que ela contém, e que tem essa beleza arquetípica, essa beleza é a beleza desse aspecto demiurgo, característica feminina que se expressa nessa árvore da vida. Isso que eu estou falando é o olhar da alma, o olhar do espírito, que não vai, evidentemente, enxergar essa beleza. Ele vai enxergar isso com uma natureza
fictícia, adulterada, mortal, enfim. Esse processo todo traz para esse contexto criado uma série de questões que não tem nada a ver com o que a gente imagina como sendo bem, mal, enfim. É sobrevivência a qualquer custo, que é um processo de natureza da criação. E tudo que a gente vê, por exemplo, vivendo hoje no planeta Terra, tem a ver com essas questões. Se a mensagem que você ouviu ressoa como sua verdade interior e quer saber mais a respeito da sabedoria hiperbórea, então acesse o link na descrição para conhecer o trabalho do movimento veganista emergente e também para baixar gratuitamente o livro O Mistério de Belicena Viu.